O grande final de Oregairo. O final que todo mundo esperava. Mas na verdade, um final muito covarde do autor. Opa, aqui quem fala é Niele. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o final de Oregairo. Faz um tempo que já lançou a última temporada. Mas eu decidi trazer esse quadro pro canal. Vou tentar, se der certo eu continuo. Falando sobre finais de alguns animes, dando minha opinião, além de falar o que aconteceu no final. Mas enfim, vamos lá ao que interessa. Bem, o que podemos falar sobre o final de Oregairo? O autor basicamente colocou 3 personagens na nossa história, fazendo com que cada um se afeiçoasse pelos 3. A Yukino, que era a inteligente, que meio que não tinha sentimentos. O Ikigaya, que fingia que não tinha sentimentos, mas na verdade ajudava todos, mesmo se sacrificando várias vezes. Ele mesmo assim ajudava, um ato que as duas não gostavam, a Yukino e a Yui. E a Yui, que era basicamente o oposto. Ela era praticamente um antagonista, pois o autor basicamente criou 2 personagens, número 1, e criou uma personagem número 2, um personagem oposto entre eles para basicamente complementar. Uma personagem mais inocente, mais pura, não tão inteligente quanto os dois. Várias cenas do anime você percebe que os dois estão conversando, e a própria Yui não entende o que eles estão conversando. Eu mesmo não entendo quando eu assisti, eu mesmo não entendi. Mas basicamente foi trabalhado com esse trio. Depois de umas temporadas, o autor apresenta a Iroha, a Haruno, que é a irmã da Yukino, a professora, que é muita gente boa, entre os personagens que só vão complementar. Menção honrosa pra professora, que era pra ela terminar com o protagonista. Mas foi trabalhado basicamente esse trio, onde eles passavam por obstáculos e o protagonista tentava dar o seu jeito, mesmo sendo um jeito que elas não gostavam, ele dava o seu jeito pra passar desses obstáculos. Mas na verdade o autor estava preparando o nosso coração para o final de Oregairo. O final onde basicamente o protagonista iria escolher uma das duas, onde todos achavam que ele ia ficar com as duas, depois do final da segunda temporada, ou pelo destaque da Yui na última temporada, onde a Yukino mal apareceu. Mas na verdade ele ficou com o óbvio desde o início. A pessoa que mais combinava com ele, a pessoa que tinha os mesmos pensamentos dele, conversavam basicamente no mesmo nível, se eu puder falar isso, que seria basicamente a Yukino, onde foi trabalhado com que a Yui sempre soubesse que ela não ia terminar com o protagonista, mesmo ela gostando antes do protagonista, mesmo ela tentando mais do que a Yukino várias vezes. Ela sabia no fundo que ela não ficaria com ele, que ela não ficaria com o protagonista. O que é triste, onde vários fãs gostariam muito que ela ficasse com ele no final, ou até a Iroha, que era bastante atacante em algumas cenas, ou melhor ainda, a professora, sabe? Seriam opções que complementariam o personagem, ou pelo carisma dos personagens. Já que a Yukino, ela tem seu charme e ela combina bem mais com o protagonista, mas meio que não era aquilo que nós queríamos, sabe? Mas infelizmente isso acontece em vários animes. Normalmente o protagonista fica com as duas, ou ele não escolhe, o que é bem comum. Vários animes o protagonista não escolhe, deixa em aberto o final. Mas nesse anime, pelo incrível que pareça, ele escolheu, além da Yui, sacrificar seus próprios sentimentos pelo protagonista, fazendo com que ele salve a Yukino e mostrando pra ele que ele realmente gostava da Yukino. Ou cenas como a Iroha, dizendo pra Yui não desistir, pois qual o problema de você gostar de uma pessoa que já namora? Não tem problema nenhum se você não atrapalhar o casal. É só você esperar. Muitos relacionamentos hoje em dia não são eternos. Você namora na adolescência, passa alguns anos e acabou. Por isso, ela não precisava desistir, fazendo com que você fique ainda mais triste por ela, por ver o quanto ela chorou na temporada, por ver o quanto ela tinha se esforçado pelo protagonista, mas mesmo assim, você desde a primeira temporada, sabendo o que o Ikigaya poderia fazer, o que o Ikigaya realmente faria. Uma menção muito honrosa pra Shizuka, que seria a professora. Ela é muito gente boa e eu tenho certeza que se ela fosse uns 10 anos mais nova, ela ficaria com o protagonista, porque, meu Deus do céu, o carisma dela, meu Deus, é incrível. Tem aquele famoso fanservice dos dois lá, mas né, não passou disso. E bem, esses são os motivos que eu achei o autor muito covarde, porque pelo que eu assisti no anime, é mostrado que ele trabalhou esse trio, ele trabalhou o triângulo amoroso, que no futuro provavelmente ele escolheria alguém, mas que você já ficaria feliz por ele ter trabalhado isso, por ele ter mostrado uma face de cada um dos personagens. Mas nesse caso, nesse específico caso, a Yui foi criada basicamente pra não conseguir. Ela foi criada basicamente pra Yukino subir, pra Yukino passar um degrau acima dela, pra ter um obstáculo pra Yukino, porque desde o início a Yui não ia conseguir. E é triste, que no fundo realmente é triste, mas é o que é mostrado pra gente no anime. A última temporada foi em si bem parada, porque não tinha muito pra adaptar. Então teve mais cenas da Yui, ou chorando ou ficando triste pelo que ela sabia que ia acontecer. Mas é isso, eu não tô dizendo que eu não gostei do anime, não gostei do final. Foi um final bom, um final que eu gostei realmente. Eu achei um pouco sacanagem do autor nos mostrar a Yui, porque ela foi basicamente o personagem que foi feita pra perder. O propósito dela era perder, era ter um rival, era ter um obstáculo pra Yukino, mas desde o início ela tava destinada a perder, sabe? Poderia ter outras opções, poderia ter
outras coisas pra acontecer antes do final, que não aconteceram, o que fortificou mais ainda essa teoria da Yui ter sido criada por esse propósito que eu falei. Mas realmente foi um final bom, que eu gostei. Confesso que fiquei triste. E eu tava gostando bastante do anime. Eu basicamente maratonei, passei poucos dias assistindo o dia inteiro, porque eu queria muito terminar, sabe? Fazendo assim que eu me apegasse com os personagens e ficasse realmente triste, sabe? Depressão pós-anime, depois de ter terminado e ter visto esse final como aconteceu. Enfim, esse foi o vídeo. Se quiserem que eu comente sobre o final de outros animes, diga aí nos comentários. Se gostou desse conteúdo ou não gostou, diga aí também que eu posso trazer de novo, ou posso parar aqui e continuar com os vídeos normais. Fiquem com Deus, um abraço e valeu. Só pra deixar claro, eu sou Team Iroha, tá? Atacante demais.